eu já fiz comparação, que eu já vi muita comparação em relação a um produtor rural e outro. Aquele que faz o trabalho de base bem feito, faz o monitoramento e acompanha a nutrição, na safrinha ele colhe 170 sacos de milho, enquanto o vizinho dele está colhendo 150, 140. Aí depois fica falando assim, não, eu colhi lá o meu milho lá, deu 135, mas porque a seca foi braba, faltou chuva. Mas por que produziu 135 e o outro que plantou no mesmo período produziu 155, 160? Olá, estamos aí para mais um vídeo. Hoje vamos estar fazendo um trabalho em cima da reposição nutricional do milho, desde o início da cultura até o final da cultura, certo? Isso para você atingir um teto máximo de produtividade e se com o menor custo possível. Porque o potencial produtivo das variedades de milho é um potencial produtivo muito alto, mas só que nós temos que usar a tecnologia de reposição nutricional para atingir aí esse potencial produtivo, tá? Um detalhe importante, nós temos que partir desde o princípio do tratamento de semente, desde o princípio do tratamento de semente. No tratamento de semente, nós podemos explorar dois fatores importantes. Você pegar e fazer a inoculação dessa semente, usar um inoculante no tratamento de semente, está utilizando ali um aminoácido à base de extrato de algas marinhas, também que é muito importante, poder estimular o sistema radicular, tá? Estimulando o sistema radicular para aprofundar o máximo possível. Depois essa planta, se passar por determinado estresse híbrido, ela vai estar tendo uma resistência muito maior do que uma planta que não foi feito essa espécie de tratamento, tá? E após a germinação dessas variedades de milho que você plantou, continuar fazendo um trabalho rigoroso de monitoramento nutricional, tá? Esse trabalho de monitoramento nutricional, tá? Para você atingir um teto máximo aí de produtividade, aproveitar o máximo possível. Por quê? Eu já tive em muitas propriedades, que o produtor rural vira para mim e fala assim, eu peguei e fiz análise de solo. Na minha análise de solo, demonstrou que aqui no solo está tendo excesso de zinco, está tendo excesso de magnésio, tá? E quando fui até a lavoura olhar, eu cheguei lá, visualmente você já demonstrava que estava ocorrendo deficiência de zinco ali no momento e deficiência de magnésio, tá? Então foram pegadas a amostragem da área, levado para o laboratório, feita a análise de folha e verificou que realmente o limitante de produtividade ali ia ser o zinco e o magnésio, tá? O que foi feito? Foi feita a aplicação numa parte da área, deixando a testemunha, tá? E no local onde foi feita a aplicação, através de monitoramento, corrigindo ali a deficiência daquilo que estava faltando, certo? Deu uma diferença de 16 sacas de milho por hectare, tá? Desde o início do ciclo da lavoura até o final do ciclo da lavoura, tá? Então, isso é possível e simples, porque esse volume, 16 sacas de milho por hectare, é um volume que é fácil você aumentar em cima de uma lavoura de milho, em cima de uma produtividade de milho, que a produtividade de milho, numa área irrigada, ela chega aí a 230 sacos por hectare, tá? Então, nós estamos falando de uma cultura que tem um potencial produtivo alto. Então, 16 sacas de milho por hectare é um tratamento simples que fizer ali, você já consegue ali estar aumentando essa quantidade, tá? Então, o que o produtor tem que estar sempre atento, que nem sempre quando demonstra excesso de macros e micronutrientes no solo, significa dizer que a planta está absorvendo aqueles macro e micronutrientes. Então, por isso que é muito importante o monitoramento através de análise de folha, tá? E fazendo ali a análise de folha gradativamente ao longo do ciclo da cultura, tá? Que por mais que você faça um trabalho de base, usa os NPK, os NPK, aí você faz um trabalho de base bem eficiente, utilizando todos os NPK que a análise de solo pediu,
tá? Aí depois, dentro desse planejamento, você fez um planejamento lá de utilizar um determinado volume de cobertura. Eu vou aplicar duas coberturas. Por mais que você aplique 2 coberturas de ureia, certo? É necessário você lembrar que às vezes o seu limitante não vai ser o nitrogênio de produtividade. Você fez 2 coberturas de ureia ali no momento. Às vezes não é o nitrogênio que você está pensando que seja. Mas por mais que você faça 2 coberturas de ureia, você tem que ver a condição climática, a temperatura do momento, tá? Às vezes você fez 2 coberturas de ureia e quando o milho tiver no pré-pendoamento, ele já necessita de nitrogênio. E ali não tem mais nitrogênio para ele. Tá? Já está demonstrando deficiência de nitrogênio. Às vezes após o pendoamento, na fase de enchimento, ele está ocorrendo que necessidade de nitrogênio. Ele não tem nitrogênio para ele. Tá? Não está conseguindo absorver esse nitrogênio. Viu? Por isso que é importante o monitoramento através de análise de folha. Porque aí, através de análise de folha, você vai repondo gradativamente todos os micronutrientes necessários, que esses micronutrientes, na realidade, se eles estiverem mostrando deficiência, eles são limitantes de produtividade. Se você tiver uma área que mostrou deficiência de manganês, o manganês estiver muito baixo, ele vai ser o limitante de produtividade. Se tiver o boro estiver muito baixo, ele vai ser o limitante de produtividade. Então tem em cima só é possível você identificar isso aí através do quê? Da análise de folha. E aí você descobre qual que é o limitante de produtividade, aumenta o índice desse limitante, tá? Com isso você está aumentando o quê? O seu teto de produtividade, tá? Então eu já tive muita área que após o pendoamento, ali na última aplicação principalmente na última aplicação de fungicida, já foi utilizado reposição de micronutrientes. Principalmente, estava demonstrando ali uma grande deficiência já de boro e nitrogênio. Certo? Aí o que foi feito? Na última aplicação de fungicida utilizei ali 6 litros de nitrogênio líquido por hectare, tá? E mais 1,5 litro de boro por hectare, tá? E com isso, no local onde foram feitos esse tratamento, demonstrou ali uma diferença de produtividade de 8 sacas de milho por hectare, só no final desse ciclo, certo? Só no finalzinho ali na última aplicação de fungicida. Tá? Por isso que é importante você estar atento aos macros e micronutrientes através de monitoramento. Através de monitoramento semanal, faz análise de folha, verifica, ela está mostrando deficiência de tal micronutriente, então vou fazer a reposição desse micronutriente. Está demonstrando a deficiência desse outro, vou fazer a reposição. Certo? Com isso você vai conseguindo aumentar cada vez mais o teto de produtividade. Porque se ficar só no trabalho de base, você sempre vai estar tendo aquela produtividade ali naquele patamar. Tá? Por isso que a maioria das áreas de sequeiro hoje, elas não atingem o teto máximo de produtividade. Porque o produtor rural, quando ele faz reposição nutricional, ele só faz a reposição nutricional antes do pendoamento do milho. Ali ele faz aplicação de determinados aminoácidos, faz aplicação ali de manganês, de magnésio, de zinco, tá? Uma aplicação só e pronto. Vai resolver? Vai aumentar a produtividade dele? Vai aumentar a produtividade. É melhor que não fazer nada. Mas só que a cultura, ela tem uma resposta muito maior. Então, se você continuar fazendo o trabalho, você vai ter uma resposta muito mais eficiente, tá? Do que só ficar no trabalho de base. Ele é praticamente um trabalho de base. Eu fiz uma aplicação nutricional, sabe? E pronto. Tá? Sendo que se ele continuar o trabalho ali, o monitoramento ali daquela nutrição, ele pode aumentar a produtividade dele muito mais ainda. Tá?
Por isso que eu tenho clientes que já nas áreas de sequeiro, o ano passado, esse ano, que foi colhido nos milhos safrinha, milho safrinha de 190 sacas de milho por hectare. Tá? E isso o quê? Em cima de um trabalho de acompanhamento nutricional desde o início do ciclo da cultura até o final aí do ciclo da cultura. Tá? Certo? Que isso aí, muitas das vezes, se ignora, né? Se ignora, quer ficar no método tradicional. Tá? E hoje, à medida que os híbridos foi avançando, as tecnologias, que hoje você tem uma possibilidade de ter uma alta produtividade, por quê? É simplesmente a nutrição foliar que vai fazer ter alta produtividade? Não, é o conjunto todo. Então, se você tem um híbrido que tem um alto potencial produtivo, você é um híbrido que tem um alto potencial produtivo. Eu tenho uma tecnologia que eu posso estar fazendo adubação de base muito bem feita. O meu solo está bem corrigido. A adubação de base muito bem feita, o meu solo está bem corrigido, né? E eu vou fazer um monitoramento rigoroso em termos de praga. Além de me escolher uma variedade totalmente resistente, as possíveis pragas que podem estar atacando na minha área, eu vou fazer um trabalho rigoroso em termos de praga. Então, se você associar tudo isso aí, mais a tecnologia nutricional, pós-plantio principalmente, tá? Aí você consegue ter uma alta produtividade com o menor custo possível. Tá? Porque quanto mais você está produzindo, mais você está reduzindo o quê? O custo. Tá? Que é uma coisa você pegar e for colher uma lavoura de milho, por exemplo, um pivô de milho, e produzir 190 sacos de milho por hectare, ou 200 sacos de milho por hectare. Você vai dividir o custo no valor daqueles 200 sacos de milho por hectare. Agora, se eu pegar e produzir 230, eu vou estar dividindo o custo em relação aos 230. Tá? Então, eu vou estar conseguindo fazer o quê? Diminuir meu custo. Então, quanto mais eu produzir, eu consigo aí diminuir o custo. Certo? Que muitas das vezes faz a conta matemática aí, simplesmente em cima daquilo que está gastando no momento. Você tem que pegar e já calcular em relação aquilo que tem possibilidade de aumentar em termos de produtividade. Tá? Que se você fizer um trabalho bem feito, você vai acertar correto. Certo? Seria a mesma coisa você ir no médico. Se você for no médico e o médico olhar para você, né? Eu vou no médico, o médico olha para mim e fala assim, não, você vai ter que tomar esse remédio, esse remédio, esse remédio, esse remédio. Eu acho que você tem que pensar muito bem de não confiar muito, né? Agora, se ele pegar e falar para você assim, ó, eu quero que você faça esse exame, esse exame, esse exame e traga para mim. Aí você vai ter o quê? Mais um respaldo a mais. Além de você estar utilizando o conhecimento dele, você tem aí um respaldo que foi feito em cima de uma técnica. Não foi feito aleatório. Certo? Assim é o processo de nutrição foliar. A nutrição via folha, ela funciona muito bem. Certo? Muito bem e com um respaldo de aumento de produtividade, desde que ela seja feita o quê? Corretamente, seguindo critério. E não ser feita a olho nu, que a olho nu não vai funcionar. Tá? Porque você tem que chegar até a lavoura, fazer ali as análises de folha, fazer um monitoramento rigoroso, utilizar realmente aquilo que é necessário. Aí você tem condições ali de ter sucesso ali nas suas aplicações tranquilamente. Tá? Agora, se você não fizer esse trabalho, automaticamente você não vai ter possibilidade ali de ter sucesso ali naquelas aplicações por hipótese nenhuma, tá? Por isso que é muito importante você estar sempre atento, certo? Nessa espécie de monitoramento nutricional que você vai conseguir estar atingindo aí um teto máximo de produtividade com o menor custo possível, tá? Se você, por exemplo, estiver plantando principalmente milho agora na safrinha, tá? Os milhos safrinha, eles têm condições de ter um teto excelente de produtividade. Tá? Desde porque que no período que você está plantando,
é o mês de fevereiro. O mês de fevereiro geralmente, né, é um mês chuvoso, a terra tem muita umidade, tá? Então, qual o segredo de você ter um teto máximo de produtividade no mês de safrinha? Você tem uma produtividade muito boa. É você fazer ali um tratamento de semente já bem feito. Fazer uma germinação perfeita, descer o máximo possível o sistema radicular, preparar essa planta para um possível estresse híbrido no futuro. Se você preparar essa planta para um possível estresse híbrido no futuro, a chance de você produzir mais do que os outros é muito grande. Tá? Então, se eu fazer o sistema radicular dela descer o máximo possível, e após o plantio, se ocorrer, após eu tiver com 45 dias de nascido, 60 dias de nascido, e ocorrer um período aí de falta de chuva aí de 15 dias, 12 dias, certo? Ela vai ter uma resistência muito maior do que a outra que não foi feito o tratamento. Tá? Além de fazer o tratamento na semente, rigoroso, antes de fazer a cobertura de ureia, a primeira cobertura de ureia, já coletar a folha, levar para o laboratório e ver se está ocorrendo a absorção dos micronutrientes. Tá? Principalmente do boro, do manganês e do zinco. Se não estiver ocorrendo a absorção desses micronutrientes, já de imediato fazer uma reposição desses micronutrientes via folha. Tá? Você fazendo a reposição, tá? Faz a cobertura, primeiro você faz a cobertura de nitrogênio, tá? E depois em seguida já entra com essa reposição de micronutrientes que esteja demonstrando que deficiência. Tá? Ali, naquela fase ali, geralmente no mês ainda de fevereiro, início de março, ainda tem um período ainda com chove ainda, certo? Com muita umidade no solo, ainda tem muita umidade no solo, certo? Com isso você vai acelerar ali a circulação dessa planta, vai acelerar ali o sistema radicular dela, tá? Aí você está preparando ela para um possível estresse híbrido no futuro, tá? Então quem fizer isso vai conseguir produzir aí, mesmo se ocorrer falta de chuva no final do ciclo dela, você vai estar conseguindo aí ter um teto de produtividade, está conseguindo aí produzir, tá? Às vezes, isso aí, fazendo esse trabalho, eu já fiz comparação, que eu já vi muita comparação em relação a um produtor rural e outro. Aquele que faz o trabalho de base bem feito, faz o monitoramento e acompanha a nutrição, tá? Na safrinha ele colhe 170 sacos de milho, enquanto o vizinho dele está colhendo 150, 140. E aí depois fica falando assim, não, eu colhi lá o meu milho lá, deu 135. Mas porque a seca foi braba, faltou chuva. Mas por que produziu 135 e o outro que plantou no mesmo período produziu 155, 160? É porque o solo do outro é melhor? Não, às vezes não, nem tanto. Às vezes o solo dele é melhor que o solo do outro. O preparo de solo que ele tem, às vezes o preparo do solo, que é aquele que colheu 135, é melhor do que aquele que colheu 165, 170. Mas só que aquele que colheu 165, 170, utilizou critérios, tá? Principalmente para fazer com que o sistema radicular aprofundasse rápido, certo? E preparou bem a planta para um possível estresse híbrido. Tá? Enquanto o outro, simplesmente, o que ele fez? Ele plantou o milho, fez aplicação às vezes ali 1 ou 2 coberturas, né? Fez ali no início ali um manganês aleatório, um zinco aleatório, que nem foi feita às vezes análise de solo, nada. Fez uma aplicação, não, fiz uma aplicação só de foliar só antes do pré-pendoamento e só, tá? Aí se ocorrer um estresse híbrido, esse milho dele, essa planta dele, não está preparada para esse estresse híbrido. Por isso que ele não vai conseguir ter o quê? Uma produtividade igual os outros que fez um trabalho de base do início e acompanhou ali o monitoramento ali e continuou fazendo ali o que era necessário ser feito. Tá? Então quem faz o monitoramento e faz o que é necessário ser feito, é lógico que ele vai produzir mais do que o outro. Tá? Isso aí é qualquer cultura. Então a safrinha, o plantio de safrinha é o plantio que o produtor rural deva ser mais atento, principalmente no início. Tá?
E é o que ele fala assim, não, safrinha eu não vou investir muito, safrinha eu não vou investir muito, certo? Aí por isso que as coisas, às vezes, não dão produtividade dentro de um nível aí que mantém aí o produtor no mercado, tá? É porque falta o quê? De estar seguindo alguns critérios. Então, na safrinha, você tem que fazer ali um tratamento, um monitoramento, igual você fazer uma safra de verão. Tá? Quando você plantar safrinha, você tem que pensar em plantar safrinha para produzir o máximo possível. Porque o custo operacional de base ali já está alto. Hoje, o custo de uma semente é caro. O custo dos NPK está muito caro. O custo operacional nem se fala. Então, planta pensando em produzir. Tá? Fazendo um trabalho de base bem feito para você ter uma alta produtividade, mesmo que seja na safrinha. Tá? Esse vídeo, se você pegar e gostou desse conteúdo, você pega e informa para alguns amigos seus a respeito desse conteúdo, tá? Que esse conteúdo aí eu estou te falando, estou te orientando para você ter aí um máximo de produtividade, principalmente aí nos milho de verão e nos milho de safrinha, certo? É plantado na safrinha, tá? Atingindo um teto máximo de produtividade com o menor custo possível, tá? Dentro de determinadas normas técnicas, tá? Que é o mais importante, tá? Então, até mais, certo? Se você pegou e gostou, você compartilha com mais alguns amigos, certo? Até mais e muito obrigado, certo? Eu estou disponível para tirar dúvida, qualquer dúvida, entre em contato, certo? Nós estamos aí para somar, ok? Obrigado.